Olá a todos, o meu nome é Cassiano Barros e atualmente eu desenvolvo um projeto de pós-doutorado com o apoio da CAPES no programa de pós-graduação em música da UDESC, onde eu também atuo como professor colaborador. A comunicação que eu apresento hoje, intitulada De Alto a Baixo, um caminho analítico pelas categorias de estilo de Joachim Burmeister, é resultante desse trabalho de pesquisa e nela eu apresento algumas reflexões sobre a ideia dos estilos musicais de Burmeister e a possibilidade dessas ideias sobre estilo funcionarem como chave de leitura do repertório a que ele se refere em seu tratado de poética musical. Esse tratado, cujo título latino é Música Poética, foi publicado em Rostock em 1606 e aborda o repertório religioso, vocal, polifônico e modal da segunda metade do século XVI. Tem como principal referência e modelo musical a produção de Orlando di Lasso, cujas obras predominam na ilustração das técnicas, artifícios e princípios criativos. Esse tratado foi concebido para subsidiar a formação musical de estudantes da Lateinschule, a escola latina onde o Burmeister atuava, como um manual ou material didático que, ao ser publicado com os auspícios e o reconhecimento público das principais autoridades da cidade, serviu também de instrumento balizador das aparências de verdade consideradas válidas para aquele contexto, ou seja, os verossímeis críveis que deviam ser utilizados nos ofícios religiosos e nas demais situações sociais nas quais a música estivesse presente. Essas aparências de verdade, os verossímeis, foram compilados por Burmeister como categorias de estilo ou formas convencionais de se fazer música que atendessem às demandas sociais por seu uso. O Burmeister distingue 4 estilos, em termos da dignidade da matéria, ou da ideia que a música representa, e em termos de conservação e atualização da forma de representação. Em relação à dignidade da matéria, ou da ideia que a música representa, o Burmeister propõe os estilos baixo, médio e alto. O primeiro, o baixo, se materializava musicalmente com melodias constituídas predominantemente por graus conjuntos e relacionadas entre si principalmente de forma consonante. Comparativamente, o terceiro estilo, o estilo alto, era caracterizado por melodias nas quais se faziam presentes os saltos entre graus distantes da escala do modo. E na relação entre essas melodias encontraríamos dissonâncias misturadas entre as consonâncias. O segundo estilo, o médio, era definido pela negação dos extremos. Haveria saltos nas melodias, mas não tantos quanto nas obras de estilo elevado, assim como prevaleceria o movimento por graus conjuntos, mas não de forma predominante como no estilo baixo. Além disso, haveria dissonâncias entre as consonâncias, mas não tão poucas quanto no estilo baixo e nem tantas quanto nas obras de estilo elevado. Esses limites não são definidos de forma absoluta e unívoca, e seu conhecimento depende do conhecimento das obras dos compositores a que Burmeister faz referência. Mas há também um quarto estilo que ele chama de misto, e que se caracterizaria pelo uso alternado dos estilos anteriores dentro de uma mesma obra, de acordo com o que ele chama de novas convenções de representação do texto. Nesse sentido, uma mesma poesia poderia comportar para cada um de seus versos música de estilo distinto, de maneira que um verso fosse composto de acordo com o estilo alto, outro de acordo com o estilo baixo, outro com o estilo médio e assim por diante. Nesse sentido, o Burmeister legitima na produção musical o lugar da variedade estilística em nome de um aparente novo valor à representação do sentido do texto.
Essa ideia não é propriamente nova em seu contexto cultural, pois já encontramos nos textos de Hermógenes, tão conhecido nas escolas latinas luteranas, prescrições para essa mistura de estilos na produção de poesia, e que, numa certa medida, corrompe o ideal de unidade presente nas noções de representação, especialmente quando pensamos naquela ideia de representação da tragédia ou da comédia, por exemplo. Essa ideia de unidade estaria agora relacionada com a noção de variedade. E ao reconhecer essa mistura na música, dando um nome a ela, o Burmeister a torna conhecível na produção do seu tempo para os seus alunos. O Burmeister propõe aos seus estudantes que encaminhem sua formação através do estudo de obras do repertório existente. Esse estudo seria realizado de forma analítica, de maneira que os artifícios utilizados na produção do repertório fossem colocados à disposição para imitação. Esse processo analítico seria conduzido a partir de categorias concebidas de forma análoga àquelas aristotélicas, e que possibilitassem conhecer das obras aquilo que a ele parecia ser relevante e determinante do processo criativo. Ao todo, ele formula 5 categorias, sobre as quais eu já tratei extensamente em outro texto que foi publicado no ano passado na revista Art Research Journal. Eu deixo depois o link para que vocês possam conhecer esse trabalho. E o Burmeister ilustra a aplicação dessas categorias na análise de um moteto do Orlando di Lasso, um moteto a 5 vozes chamado In me transierunt ire tue, passaram sobre mim as tuas iras, que parece ter sido bastante conhecido na época, tendo em vista a circulação de sua publicação e a menção dele em outros tratados congêneres. Burmeister toma o cuidado de escolher obras cujas partituras fossem de fácil acesso aos seus estudantes, e descreve sucintamente esse moteto conforme as suas categorias. Essa qualidade sintética da descrição e a ausência de partitura e ilustrações acompanhando o seu texto sugerem que esse processo de estudo, em termos didáticos, poderia ter sido complementado e desenvolvido em sala de aula. E nossa dificuldade hoje de acesso ao sentido dessa análise me parece resultar da desconsideração desse contexto, da ação pedagógica do professor, e certamente do distanciamento histórico e cultural que nos separa dele. Devido à contingência dessa comunicação, eu vou esclarecer aquilo a que eu me refiro, tomando como referência o primeiro período desse moteto do Orlando di Lasso. Trata-se de um moteto a 5 vozes, composto no modo frígio, sobre uma poesia constituída de versos dos Salmos 88 e 38. O Burmeister nos diz que o primeiro período desse moteto cumpre uma função fática, de capturar a benevolência do ouvinte. Por isso, poderia ser chamado de exórdio do moteto. E esse exórdio, esse primeiro período, está ornamentado pelas figuras fuga real e palágio. A primeira figura, a fuga real, é descrita por Burmeister como de elaboração harmônica e é definida como uma disposição na qual todas as vozes imitam um certo período exibido por uma voz da combinação, usando intervalos idênticos ou similares. A epalage, que também é uma figura de elaboração harmônica, é definida pela inversão do período de uma fuga, ou seja, configura-se como a inversão dos intervalos que o constituem. Aqui no slide, as entradas do período da fuga estão destacadas em azul e as entradas em palágio, ou seja, do período invertido, estão destacadas em vermelho.
Ao observar a partitura e ouvir a música que ela representa, percebemos que aquilo que se identifica como inversão do período principal não guarda uma relação direta com ele, pelo menos de forma aparente. Para compreendermos essa relação entre o período e a sua inversão, precisamos identificar no início desse período um outro desvio da forma mais simples de expressão, que aproxima o gesto musical da ação representada pelo verbo que inicia o verso. In me transierunt, sobre mim passaram, como forma de colocar diante dos olhos dos ouvintes aquilo que está sendo dito. Esse desvio não é indicado pelo texto do Burmeister, exceto de forma indireta, considerando a sua referência à epalage, à inversão do período. Por meio dessa indicação, inferimos que o período principal da fuga deveria ser constituído por um salto descendente de terça, seguido pelo movimento descendente por graus conjuntos, de maneira que a sua inversão resultasse naquilo que Burmeister reconhece como a epalagem. Mas Lasso transpõe a nota inicial do período principal uma oitava abaixo, de maneira que o salmista, o eu lírico da poesia, pudesse se enunciar em primeira pessoa sobre mim, desde uma posição inferior, sobre a qual o gesto de passar pudesse ser representado pelo salto de sexta ascendente. In me transierunt. Trata-se de um recurso engenhoso de representação empregado pelo compositor e oculto na própria descrição de Burmeister, no espaço das entrelinhas, que provavelmente seria desvelado no contexto da ação pedagógica para a qual o tratado foi pensado. Uma vez reconhecidas a extensão e figuração do período, o seu estilo predominante, nesse caso o elevado, pelo uso recorrente dos saltos melódicos e das dissonâncias, podemos considerar os efeitos dessa figuração na estruturação da forma de representação. As repetições do período, características da fuga real, de maneira imitativa, ampliam a extensão da exposição e reforçam a ideia representada. De igual maneira, a epalage sobrepõe a essa representação outra camada de ornamento, como se sobre um hábito se agregasse uma capa ou uma túnica, por exemplo, reforçando o caráter elevado da representação e a própria dignidade da ideia representada. A matéria musical desse período poderia ser sintetizada na linha melódica do tenor, que apresenta o período principal da fuga, seguido do gesto cadencial. Essa matéria poderia ser reelaborada de diferentes formas, como essa em estilo baixo que eu elaborei seguindo as regras de sintaxe propostas pelo Burmeister. Mas poderíamos também reconfigurá-la em estilo médio e mesmo em estilo alto, com o uso de outros artifícios, criando outros termos de comparação que nos possibilitem compreender os materiais e técnicas utilizados na produção musical, suas convenções de uso e as contingências que condicionaram as escolhas do compositor. Esse processo de estudo efetivamente coloca em evidência os artifícios, os seus efeitos, a arbitrariedade da convenção, da forma, que dá forma à obra e abre espaço para se questionar até a própria ideia de obra, pelo menos nesse contexto do século XVI, como algo fechado e acabado, concebido para ser e existir de uma única maneira. Como formas de representação,
Os estilos possibilitavam que as ideias assumissem diferentes configurações, ou seja, que fossem vestidas com diferentes roupas, cada uma projetada para torná-las mais convincentes em relação ao público e às circunstâncias em que elas seriam apresentadas, a fim de se obter êxito na causa pretendida. O Burmeister lida apenas com as causas de natureza religiosa, e a sua poética produz uma compreensão que não é universal e nunca teve a pretensão de sê-lo. É sim específica de sua perspectiva protestante, que reconhece na exegese da palavra divina, inclusive aquela acompanhada de música, o exercício da fé, e se justifica por esses termos. O seu limite de aplicação é restrito, mas nem por isso menos interessante, relevante e instigante, e que nos possibilita hoje rever, reouvir e compreender esse repertório com outros olhos, ouvidos e referências. A análise, certamente, coloca em evidência esse artifício como técnica e como efeito, como convenção de produção e recepção do repertório. No limite, podemos imaginar um grau zero de figuração, caso de um discurso absolutamente simples, transparente e lógico, como tendem a ser os discursos do gênero didático. No outro extremo, podemos imaginar um discurso das paixões ou do maravilhoso, absolutamente e regradamente, como tal, enfático e ornamentado. Nesse sentido relacional, a figura é, de fato, um efeito de figura, uma vez que a espontaneidade do discurso simples, no uso, também é absoluta convenção. Aqui, então, ocorre o paradoxo já apontado por muitos na noção de sentido figurado da retórica antiga. O paradoxo consiste em que a figura é desvio do uso e, no entanto, o desvio está no uso. Essa forma de leitura amplia as possibilidades de relação entre as diferentes obras do repertório, na medida em que compreendemos diferentes estilos como diferentes formas de expressão de uma mesma ideia que os conecta. Assim, podemos pensar na relação entre a obra de Lasso e outras que representam essa mesma poesia, como elaborações de um mesmo tema, cujas particularidades se ajustam às demandas de adequação à ocasião e público de pronunciação dessa poesia. Essa leitura certamente particulariza a perspectiva protestante pelos termos e sentidos que a fundamentam, mas não exclui a possibilidade de aplicação a outros repertórios, desde que qualificadas as chaves de leitura e a própria compreensão a que chegamos. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para as perguntas e esclarecimentos.